Meus torcedores, amigos preferidos, senhoras e senhores, que coisa, velho. O Flamengo parece que não tem um minuto de paz naquele clube, velho. Esportivamente tão bem, estão ganhando, meteram 1-0 aí no Fluminense, no clássico. Clássico é clássico, 1-0 é goleada. Velho, mas, cara, sempre tem alguma coisa vazando, sempre tem uns traíra lá dentro que parece que se faz de flamenguista lá e não são, né? Vamos falar a verdade. Agora, um vazamento grave aí de uma mensagem do Runco, né, diretor médico do Flamengo, para um outro médico, num grupo de WhatsApp lá que só tinha figuras grandes dentro do Flamengo, uma delas traidora, né? Diga-se de passagem, né? Figuras grandes do Flamengo nesse grupo, e o Runco falou sobre a condição do De La Cruz, cara. E foi bem duro na condição do De La Cruz. Ele falou assim, ó, para um outro médico: prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, se houver algum clube, só se houver algum clube que tenha interesse por um motivo e não para jogar futebol competitivo, atenciosamente. Meu Deus do céu, cara. Imagina falar que o cara não tem condição, não tem mais como jogar futebol competitivo. Foi isso que o cara postou ali. Foi isso que o Runco colocou. Só que, cara, era um grupo fechado de uma galera ali da alto escalão ali do Flamengo, e um deles, traidor, porque, porra, velho, se o cara é flamenguista, se o cara ama o Flamengo, né, gosta do Flamengo, tá ali, né, faz parte da elite ali do Flamengo, o cara faz isso, é porque ele não gosta do Flamengo, é um traidor, é como se fosse um traidor da pátria, traidor da nação rubro-negra. Porque, velho, vazar uma informação dessa, que é médica, confidencial, é claro que o Runco também foi burro, né? Tá boa de falar isso dentro do grupo, né? Mas o cara veio se distrai, velho, a hora que viu, a hora que fez, a hora que vê, já fez, né? Já falou, já escreveu. E aí, cara, o Runco também teve sua parcela de culpa. Ele não devia ter exposto isso jamais num grupo de WhatsApp, mesmo que seja da alta cúpula flamenguista ali, não seja, né? Então ele confiou nessas pessoas e alguém foi lá e traiu a pátria do Flamengo, traiu a nação rubro-negra, porque, cara, o que você vai fazer com um jogador desse? Como é que isso chega na mídia? É o que tá acontecendo. Pô, o cara tá bichado, o cara não sabe jogar mais, o cara não pode jogar mais, não pode jogar em alto nível mais, por isso que vive machucado, por isso que vive afastado. Cara, gera um monte de coisa, um monte de polêmica. Eu acho que tem que identificar o cara que fez isso e banir do Flamengo. Isso os flamenguistas têm que resolver, né? Mas se fosse no Palmeiras, eu imaginava que tinha que ter feito isso, né? Fazer isso, né? Eu acho que num país também, né? No nosso país também tá precisando fazer isso também com alguns aí. Porque, meu Deus do céu, cara, que absurdo, cara. Como é que o cara faz um troço desse, cara? Joga contra a própria pátria. Jogou contra a própria nação rubro-negro, cara, velho. Desvalorizando um ativo super caro que é o De La Cruz. O Flamengo pagou 16 milhões de dólares à vista pelo cara. O River Plate nem queria vender, por isso que daí vem mais, porra, mas será que ele tava assim mesmo? É, porque a outra gestão comprou, o River Plate não queria vender de jeito nenhum, foi uma maior briga lá dentro, interno do River, uma coisa assim, que eu lembro que os caras não queriam vender, e passou por causa da multa que o De La Cruz saiu. Aí agora, eu fico vendo, esses dias atrás vazou aí que a mulher do De La Cruz também queria voltar pra Argentina, voltar pro River, que lá que eles eram felizes. Imagina agora, cara. Imagina agora, com essa repercussão toda aí, negativa em cima do De La Cruz, cara. Muito grave o que aconteceu, cara. Muito grave, complicado. O staff do De La Cruz já se manifestou, falou que está estudando processar o médico do Flamengo, né? Eu acho que não só o médico do Flamengo, mas também descobrir quem que vazou isso aí, que é o mais grave, é o cara que vazou. O médico, ele tá fazendo a função dele, né? Ele errou em ter comentado isso dentro de um grupo de WhatsApp. Mas o principal ali foi o cara que vazou. O traíra que vazou essa notícia aí do Flamengo,
que praticamente dá um prejuízo gigantesco, tanto para o De La Cruz quanto para o Flamengo, tá? Olha só. E aí o staff deles estão estudando entrar na justiça contra o cara, véio, contra o Runco, né? Ó, no UOL tá trazendo aqui, ó. A staff do De La Cruz entende que precisa compreender junto ao Flamengo qual a visão do clube sobre o episódio. A ideia é entender o que vai fazer em sequência, tomar as medidas cabíveis se elas forem necessárias. Por hora, quem trabalha com o jogador evita cravar, entrar na justiça, a judicialização, tá? Apesar de estranhar a postura do Runco, considerando a experiência dele na seleção brasileira. Para o staff do De La Cruz, o jogador está disponível para o Fla-Flu e só não foi usado por uma opção da comissão técnica de controlar a carga de trabalho dele, tá? Então, o lado do Uruguai também rejeita a tese de que ele tenha problema crônico, porque já emendou sequência de jogos neste e nos anos anteriores no Flamengo. A staff do Nico De La Cruz reforça que em 24, Gerson, Fabrício Bruno foram os 2 jogadores de linha que mais atuaram pelo Flamengo, 56 jogos cada um. Na comparação, o De La Cruz teve 41 jogos pelo Flamengo e 8 pela seleção uruguaia, ou seja, 49 jogos, né? Sendo titular absoluto na Copa América. Jogou bola, foi bem, não aconteceu nada, né? Porque o cara falou que é uma coisa crônica, né? Se fosse uma coisa crônica, ele não jogava tanto assim também, tem esse detalhe. É isso que eles estão tentando fazer aí. E o De La Cruz se pronunciou nas redes sociais, né? Fazendo uma mensagem, né? Dizendo que, uma mensagem bonita, aquelas mensagens filosóficas, né? Que o cara coloca lá, né? Nunca desejes que nada te diga que não pode fazer algo. Bem isso. Nunca deixe que ninguém ou que nada ou ninguém te diga o que você pode fazer algo. É bem por aí, né? Então já tá. Teve apoio do Arrascaeta, fala que tem que cuidar dos nossos. E aí o Flamengo emitiu uma nota oficial dizendo que não vai comentar declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto, em alguns casos obtidas por meio de condutas criminosas, sejam verdadeiras ou não as informações. Então, com certeza vão querer identificar quem que é o cara que fez essa M aí pra processar, né? E pra expulsar também. Eu acho que o Flamengo tem que expulsar o cara do Flamengo. Esse cara, se for ali diretor, sei lá, o gerente, sei o que é, tem que sumir do Flamengo. É a minha opinião, né? Se eu fosse flamenguista, eu ia exigir isso. Porque, cara, isso é uma traição, cara. Uma traição séria. É muito dinheiro que é posto em jogo ali, cara. Tá? Sei lá, hoje que seria um motivo de alegria para a torcida do Flamengo, porque chegou o novo reforço aí, o Saúl Ñíguez, né? Que desembarcou no Rio de Janeiro, reforço que veio lá do Atlético de Madrid, campeoníssimo lá, né? Então, muita expectativa em cima desse jogador. E aí a galera já começa a cogitar, né? Por isso que tá contratando o cara, para ficar no lugar de De La Cruz. Porque o De La Cruz poderia muito bem fazer a função do Gerson, mas por que não faz? Porque ele tá machucado. E assim por diante. Começa todas essas coisas aí, essa especulação em cima disso. O fato é que o Saúl Ñíguez já recebeu os carinhos dos torcedores lá no aeroporto do Galeão, chegou agora à tarde e vai assinar, pronto para assinar toda a papelada e vai ser anunciado aí como novo reforço do Flamengo. É um jogador europeu, é do Mengão, um jogador de Champions League, de elite europeia. É aquele negócio, né? O Flamengo sempre faz essas contratações muito alto nível, né? Mas tem gente que vai comentar aí, né? Mas geralmente os caras são velhos, porque os caras estão bem machucados. Pelo amor de Deus, né? Sempre tem uns aí que gosta de falar o contrário, né? Mas é isso, tá? E aí o Saúl, pelo UOL aqui, tá mostrando que ele vai ser o 11º europeu em febre de 120 jogadores na Série A. Então hoje na Série A tem 125 jogadores e 11 europeus. Ele vai ser o 11º, tá? No Flamengo ele vai ser o 4º espanhol. Tá? O terceiro foi o Pablo Mari, que foi em 2019, foi campeão da Libertadores. E o Saúl será o 4º espanhol do Flamengo em todos os tempos, tá? Segundo a matéria aqui, ele é bom jogador, terminou sua passagem no Atlético de Madrid atuando na meia esquerda, no esquema 5-3-2 do Diego Simeone. No passado, disputou a final da Liga dos Campeões junto com o Felipe Luiz, como meia direita no 4-4-2, é versátil como meio campista. Então vem pro meio ali mesmo, né? Ali no
no Gerson de la Cruz, tá? Naquela equipe vice-campeão da Europa em 16, também jogava Juan Fran, né? Que jogou 56 partidas no São Paulo e nada, e o Saul não chega ao Brasil no ápice, tá? Se informando aqui. É mais um daqueles que vem ao Brasil quando o mercado escasseia na Europa. Eis a diferença entre a ausência de limites estrangeiros na competição europeia com os nomes por clubes daqui. Lá contratam os que gostaríamos de ter aqui. Vinícius Júnior, Rodrigo Hendrick, Estevão, Rodrigo Hendrick, Estevão. Aqui eles trazem, né, fazem aqueles que não fazem mais questão de ter por lá. Sei lá, né? É uma crítica aqui, quem tá fazendo essa crítica aqui é a matéria do PVC, tá? Tá com nervoso também, né? O PVC tá com o joelho, né? Ele tá no Corinthians. Aí se fosse no Corinthians, o Depay é um craque. Aí porque o Depay é maravilhoso. Aí tá criticando aí a contratação do cara aqui pro Flamengo, falando que... e o Depay, por acaso, tem mais mercado na Europa, então? Vai tomar mãe, PVC. Te liga, velho. Vamos que vamos. Cara, uma notícia interessante é o seguinte. Um jogador do Chelsea lá ganhou uma camisa do Danilo, do Flamengo, quando eles jogaram lá no Mundial de Clube. E aí ele postou uma foto com essa camisa. E os torcedores do Chelsea ficaram bravos, velho. No lance, trazendo aqui essa matéria e a reação dos caras, velho. O cara é ingrato. Depois de tudo que o Chelsea fez por ele. Falei, velho, o Chelsea fez o quê, velho? O cara tá jogando bola, o Chelsea paga o salário dele e acabou. Quero ver se ele parar de jogar bola, não jogar mais. Quero ver se o Chelsea vai fazer alguma coisa. Tem nada a ver, meu. O cara, primeiro, o Flamengo não é rival do Chelsea. Lá, o Chelsea joga lá na Premier League. O Flamengo joga aqui na Libertadores. Na Copa do Mundo, o Flamengo moeu o Chelsea. Essa que é a verdade. E agora, por causa disso, vai virar rival, assim, nossa, pra ficar xingar o jogador. Aquele jogador fora do Chelsea, só porque botou a camisa do Flamengo. Coisa besta, né, cara? After everything the club and fan gave to him. O que o clube e o fã deram? O fã deram o que pra ele? Deram o que? Deram o que? Aplauso? Deixa ele parar de jogar bola pra ver. Deixa ele parar de fazer gol, de jogar bem. Eu duvido que alguém vai ficar melando o cara. O cara tá fora de... Se fosse um time da Inglaterra que tivesse colocado a camisa, eu concordava. Se fosse um time lá da Inglaterra, ou até da Europa, talvez, ali na Champions, né? Mas, porra, velho, do Flamengo, aqui no Brasil, nada a ver, velho. O cara, aquele negócio, né, velho? O cara gostou, se simpatizou. Quem não se simpatiza com o futebol brasileiro? É só o cara que é invejoso mesmo, na minha opinião. Porque quem gosta de futebol se simpatiza. Bom, e o Flamengo está negociando o substituto do Wesley, né? Com o Zenit, segundo um portal italiano, matéria do coluna do Fla. Né? Na última segunda-feira aceitou a proposta de vender o Wesley a Roma. Com isso, agora negocia para contratar um lateral direito que seja o substituto do Wesley. Aí o Flamengo, segundo o coluna do Fla, definiu aí o Gustavo Mantuan do Zenit. Cara, vai mexer com o jogador do Zenit? Ai, meu Deus, é foda, hein? Mas tá tentando, né? Em resumo, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, está em contato com o Zenit para estudar a contratação do Mantuan. O portal italiano Corriere dello Sport divulgou a informação inicialmente, afirmando que a ideia do Flamengo é negociar com um lateral versátil. Tem outro na mira? Sim, tem outro na mira. Além de mirar a contratação do Mantuan, o Flamengo também analisa as condições do lateral direito Vinícius Tobias, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O segundo jogador, inclusive, chama a atenção do Flamengo pela juventude, perfil ofensivo, além de ter ido para a equipe ucraniana nos tempos do José Boto. Vamos aguardar. Então, e aí como é que está o Wesley Roma? Vai ou não vai de uma vez, né? Segundo a reportagem, o Flamengo sinalizou positivamente para a proposta de 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros por bônus, junto à Roma. Agora, o Flamengo tem expectativa de finalizar todos os trâmites até hoje, até na terça-feira, né? Tava esperando contratar um outro jogador, pelo menos pediu para as 48 horas, né? Para contratar outro cara para ir liberar o Wesley. Porém, o Flamengo vai jogar nesta quarta-feira com o Bragantino. E relacionou o Wesley. Né? Já lembra que no contra o Flu não foi relacionado. E para esse jogo contra o Bragantino estão relacionados Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, Arrascaeta, Diogo Alves, Cebolinha,
Everton Araújo, Varela, Guilherme, João Alves, João Victor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Rossi e o Vinha. Essa galera aí, o Flamengo, se não me engano, tá com 8 desfalques, tá? 8 desfalques. Danilo, com lesão na coxa direita, Alexandro, com lesão na coxa esquerda, Ayrton Lucas, recupera aí daquela ferida na canela, Pulgar, tornozelo, cirurgia, né, no pé direito, o Michael, dores no tornozelo esquerdo e o Plata, sinais de tendinite na coxa direita. Bastante desfalque aí no departamento, hein? Médico, departamento médico, vamos completar bem aqui. E aí, segundo o lance aqui, o Wesley vai pro jogo, vamos ver. Né? E aí é um sinal meio estranho, né? Será que desistiram? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bom, e ali no Palmeiras, cara, o Palmeiras tem o Mike, lateral direito, já é um cara que conquistou muitos títulos no Palmeiras, não é tão valorizado assim pela torcida, mas é um jogador que tem história no Palmeiras. Se você olhar, ele tem o mesmo peso que os outros, cara, que Veiga, que Rony, que todo mundo que conquistou aquele monte de título do Palmeiras lá, o Scarpa, velho. É que a galera é muito foda, né? O próprio Marcos Rocha, que eu não gosto do Marcos Rocha, mas é um cara importante, né? Gustavo Gomes. Cara, só que o Mike com 32 anos, com muitas lesões, eu acho ele um bom jogador. E o Grêmio está querendo o Mike, mas que ele é agora. Quer que trocar agora. Parece que quer trocar com um goleiro dele lá, que é o Gabriel Grando, tá? Lembrando que o Palmeiras está procurando um outro goleiro para substituir o reserva lá, que não vai fechar contrato. Me fugiu o nome dele aqui. O carequinha que era do Inter lá. Marcelo Lomba. Então o Palmeiras tá buscando outro goleiro para ficar no lugar do Marcelo Lomba e também já pensando numa, talvez logo, a aposentadoria do Everton, que já tá com a idadezinha meio avançada, né? Mas goleiro sabe como é que é, né? Pode jogar até bem mais tarde, né? O problema é que eu acho que o Everton poderia já deixar passar aí o lugar, né? Põe alguém mais novo, mais ágil, mais explosivo, né? E que tenha o mesmo noção de posicionamento que o Everton tem, né? Porque como posicionamento ele é excelente, né? Por isso que ele pega muita bola. Mas se precisar de explosão, esquece. Um pênalti mesmo é mais difícil, complicado. Então precisava de um goleiro até um pouco mais completo que o Everton, pensando em tudo que o Palmeiras tem vontade de conquistar, né? Essa que é a verdade. Então o Mike entrou em contato com o Palmeiras, tem interesse na contratação, tem essa questão do goleiro junto, só que o Mike também estaria talvez conversando com o Santos. O Santos também está querendo contratar o Mike. E o Palmeiras, o próprio Palmeiras, tentando renovar o contrato do Mike até 2026. Eu, como palmeirense, acho legal renovar o contrato do Mike até 2026, porque eu acho que ele tem um pouco de bola ainda para jogar, é um bom jogador, é técnico, ele sabe marcar, é um bom jogador, eu gosto dele, tá? Um jogador ali, média, um pouquinho para cima da média, mas pouquinho, não é muito, mas é um ótimo jogador na minha opinião, eu gosto dele, tá? E sabe atacar, defende, é um jogador moderno, né? Apesar dos 32 anos. Só que, se eu fosse um gremista, eu não queria contratar o Mike, porque já tem 32 anos, tá ligado? E aí vai fazer um contrato de quanto? 3 anos? Meio, né? O Palmeiras está querendo contratar ele de volta, renovar por 1 ano só, né? Pela idade. Se ele continuar bem, mais 1 ano. É assim que o Palmeiras trata, tá? E se eu fosse jogador do outro time, não ia querer contratar por causa da idade dele. A não ser que o meu time fosse muito ruim, né? Aí é outra história. Beleza? No mais, tudo tranquilo. Muito obrigado a todos. E vamos que vamos, né? Vamos lá, Flamengo. Vamos superar essas crises aí. Vai lá.